Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Bom, pessoal, primeiro, o cara sumiu, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, estamos reestruturando a nossa atividade, nossos estúdios, mas sempre com o patrocínio da Pump Media, da BIS AI Inteligência Artificial e das clínicas Emagrecentro, mais de 450 unidades do Brasil. Clínicas para estética e emagrecimento. Vocês vão falar, mas tá, e gordo desse jeito, por que você não vai lá? Porque eu sou gordo consciente, ou seja, é um gordo que gosta de ser gordo. Eu nunca tentei emagrecer. Então, mas eu sei que a maioria das pessoas, até por questão de saúde, eu estou brincando, mas até por questão de saúde é bom, né? Exercício físico, que eu não faço, emagrecimento, que eu não faço, porque eu tentei. Até com o medicamento da moda aí, não preciso falar o nome, só que parecia que tinham me enfiado uma mandioca na garganta e acendido um fogareiro no meu estômago durante a madrugada. Por quê? Porque eu comia. Eu passava pela coxinha, a coxinha olhava para mim e falava, pô, você me traiu. Tá tomando esse negócio aí, me traiu. Agora você não liga mais para mim. E eu não consigo, meu coração não consegue desprezar ninguém. Então tá aí, agora vocês vão trabalhar conosco nos novos estúdios. A minha diretora, a Gabi, ela teve um convite fabuloso. Nós ficamos muito felizes em que ela passou por um nível de programação maior. E agora quem dirige para nós, que passou a assumir essa condição, é o Kaique Borges, tá? O Kaique Borges, se vocês precisarem de alguma coisa nesse sentido de som, iluminação, direção, ele que está tratando para nós agora, ok? Então vamos lá. Pessoal, o que nós vamos falar hoje? Hoje estou com o Maurílio, vocês sabem quem é o Maurílio, do nosso escritório. E o que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar de Tremembé. O que significa Tremembé? Tá na moda, é assunto, virou série, mas antes de tudo, vamos se conscientizar que Tremembé é uma casa de custódia. Ou seja, todo cidadão que está segregado, ele está sendo cuidado pelo Estado. Nós não falamos, o cara é preso, o cara é marginal, o cara é bandido. Não. Ele é um reeducando. Uma pessoa cometeu um lapso, esse lapso foi considerado grave, e aí ele vai ser separado da sociedade em linguagem bem prática. Ele vai ser temporariamente segregado para que ele pense no que fez, reaprenda a conviver em sociedade, e na maioria das vezes isso acontece, em contrário senso do que falo, que efetivamente cadeia não recupera ninguém, vamos usar o termo popular. Não é verdade, não é verdade. E Tremembé ficou famoso porque é conhecido como o presídio dos famosos. Então deixa eu explicar para vocês aí, meus companheiros de aula. Tem crimes, existem crimes que a própria população carcerária, eles não aceitam muito bem. Mas por quê? Porque são crimes cruéis. Vamos exemplificar. Fala, mas roubar não é cruel? É cruel, mas é crime contra o patrimônio.
Ah, mas se transformar no latrocínio, crime contra o patrimônio. Inicialmente o que visava era o patrimônio. Agora, tem crimes contra a liberdade sexual. Você pegar uma mulher e forçá-la a ter relações sexuais com você, é um ato realmente... Gente, eu vou falar por mim. Na minha época, quem é mais velho vai lembrar. Na minha época, quando você estava namorando e você ia escorregar a mão aqui, ó, para tentar fazer gracinha, a moça apertava. Não faz isso. Pô, você quebrava às vezes até o encanto. E se a pessoa falasse não para mim, eu nunca mais tentava. Até tinha uma piada. Não, mas o não é só para daqui a pouco, você tem que namorar. Mas para mim barrava a cabeça. Agora imagina uma pessoa nua, machucada, porque eu tive que tirar a condição dela de agressiva para se defender. Eu tive que tirar a condição de defesa dela, às vezes, ou na maioria das vezes, com violência. E você tendo relações sexuais com as... não cabe na minha cabeça. Não... Agora, vamos piorar? E quando é com uma criança? Na minha cabeça é inconcebível para todos. Uma idosa. É um negócio impressionante. E aí não é só para mim, é para a maioria das pessoas, inclusive o pessoal que está encarcerado. Por quê? Porque eles têm filhos aqui fora, eles têm mulheres, eles têm mães. Então é uma coisa que não se aceita. Quando você mata uma pessoa com requintes de crueldade, os próprios reeducandos não admitem. Então, o que o governo fez? Mal comparando. Ele resolveu segregar por categoria, aspas, né? No geral. Não dá para ser artigo por artigo, tal, não. Então o Estado resolveu segregar por categoria. Tremembé, por que virou presídio de famoso? Porque lá vão os casos midiáticos. Fala, gozado, mas eu vou falar o nome porque é uma coisa conhecida e sem nenhum tipo de demérito. A Suzane von Richthofen cometeu um erro grave. Participou, direto ou indiretamente, isso quem vai saber. Tem 3 verdades no crime, tá? A que o réu contou, o que a vítima, se por um acaso está viva, contou, e o que aconteceu realmente. Essas são as 3 verdades. Então, direto ou indiretamente, ela participou de um crime extremamente bárbaro. E aí, contra a família, Tremembé abriga pessoas que cometeram crimes, esse pavilhão dos famosos, crimes dessa ordem e também crimes sexuais. Ué, mas daí põe todo mundo lá dentro e não mata? Olha, eu vou te falar, depende do presídio em rebelião, tal, o Estado é obrigado a dar segurança. Mas é quase que impossível. Tremembé é mais tranquilo. Eu já visitei vários presídios enquanto aluno e depois, muitas vezes, como advogado. Eu sempre falo para o pessoal que me acompanha, quando você entra na primeira entrada do presídio, o cheiro é característico. Parece que em todos tem o mesmo cheiro. E não é de pinho-sol. Pinho-sol é da minha época, né? Mas sabe quando você põe pinho-sol na casa, fica tudo cheirando pinho-sol. Você foi em 10 casas com pinho-sol, e no presídio é isso. Eu não sei se é a Maria Louca, eu não sei se é comida fermentada, eu não sei se é a população carcerária convivendo com a higiene possível, apesar que eu sei que é muito sério,
é muito sério. Tem clientes meus que falam, doutor, tô um pouco gripada, tá? Tô gripadinha. Doutor, é o seguinte, se por um acaso aqui fora tivesse a regra que tem dentro de uma cadeia, a coisa ia ser diferente. Só que a regra dentro da cadeia é uma regra de violência ditatorial, não pode existir fora. Porque senão, quer dizer, você não tem mais ser humano, não tem direitos humanos, não tem cidadania, não tem mais nada. Então, quando você entra num presídio, para mim é tudo mais ou menos a mesma coisa, lógico, com alguns detalhes aqui e ali, de superlotação, de mais novo ou mais velho. E Tremembé, ele abriga esse tipo de pessoa. Fala, mas eu tenho um vizinho que matou a mãe também e não foi para Tremembé e ele não é midiático. Sim. São crimes que deram mídia ou que são extremamente diferenciados, principalmente crimes contra a própria família, tá? Quando você... Aí fala, mas todo mundo que quer ir para Tremembé porque lá dizem que é um hotel. Gente, vou lembrar uma coisa antes de passar o primeiro contato para o Maurílio. Vocês lembram da pandemia? Todo mundo foi obrigado a ficar em casa por um lapso de tempo pequeno, comparado ao time da coisa. E ninguém aguentava mais. Dentro de casa, com banheiro limpo, chuveiro, comida, televisão, Netflix, olha a propaganda, Netflix, YouTube, Insta. Eu xingava todo dia, eu só parei de xingar o dia que vocês sabem que eu trabalho muito para médicos e hospitais. Um deles me falou o seguinte, doutor, vamos fazer o seguinte, ó, você está reclamando tanto, eu vou te levar lá, eu vou te dar uma estadia de uma semana lá no hospital, fica à vontade. Quarto bom, legal, tá? Você vai ficar lá uma semana. Aí você vai ver gente diferente, vai distrair. Vamos ver se você quer? Porque aí você vai ver o que é bom para a vida. Você está em casa com todo esse conforto, está reclamando de quê? Tem gente lá morrendo com falta de ar toda hora. E aí eu parei para raciocinar, pedi desculpa a Deus e falei, tem razão. Então, imagina num presídio. Você está segregado. Você tem mais pessoas com você. Você tem mais pessoas tomando banho, mais pessoas soltando pum, mais pessoas com disenteria. Você tem mais pessoas com dores que não podem ser imediatamente, salvo em grandes emergências, imediatamente sanadas. Você tem o horário para ficar na tranca, você não pode sair depois do horário que eles falaram, você não pode sair da cela nem entrar na cela, você tem que respeitar a faxina. Quando vai um batalhão fazer pesquisa, fazer revista, você é tratado como um bandido. Aí fala, mas quem está lá é bandido. Gente, existem pessoas que cometeram um erro. Existem pessoas incidentes? Sim, mas não é a maioria. É que um erro desse te dá 30 anos. Agora 40, né? Você pega uma pena de 100 pode sair com 40. Então, assim, é complicado. Então não fala essas bobagens, principalmente quem é da área. Não fala essas bobagens, tá? Maurílio, dá seu primeiro oi aí, por favor. Olá, pessoal. Vamos aqui fazer isso aí exatamente o que o Dr. Antônio falou. Nós estamos reestruturando, né? Cada vez para trazer mais informações com mais qualidade para vocês. Tremembé está sendo uma série de bastante repercussão aí, né? Os reeducandos aí virando famosos, as famílias revivendo as histórias, mas a gente vai passar mais informações aí para vocês. Outra coisa, pessoal, estão criticando os presos que venderam suas entrevistas.
Porque da série, ninguém recebeu nada. Pelo que eu até agora sei, pelo brilhante jornalista Ulisses Campbell, ninguém recebeu nada, porque eles estão fazendo um relato jornalístico. Agora, existiram pessoas dentre eles que venderam entrevistas. Agora, eu vou te falar. Tá, um jornalista procura, ele quer dar a notícia, ele quer detalhes que ninguém tem. A pessoa não quer falar, mas resolve falar. É ruim, é totalmente antiético ela vender essa informação. Fica na cabeça de cada um. Eu não vou responder por... Cada um tem uma ideia. Tá? Se ele vai aparecer, vender a imagem dele, pôr a imagem para tomar, linguagem popular, tomar pau, porque você está se expondo. Então é assim, no caso da Suzane, se ela sorria, olha aí, ainda ri. Tá, se ela chora, isso é choro fingido, tá ensaiando. Então, a pessoa que se expõe a isso, a imagem dela vai ser explorada, na minha opinião, nada mais normal. Agora, cada um tem o seu. Bom, ali nós vamos falar rapidamente dos casos mais conhecidos, que estão na mídia hoje, todos já evoluindo para semiaberto, porque são muitos anos. Então, a coisa tá... Você fala, pô, então solto, gente, pelo amor de Deus. Eu vou falar de cada um. Mas não existe uma pena a ser cumprida em determinadas condições, com determinadas progressões, tudo isso ajustado pela lei. Que efetivamente, Leviatã era um monstro que ele punha medo social. Então virou a teoria do contrato. O que você escreve, você acaba argumentando e fazendo. Muito bem. Chegou uma hora na Idade Antiga, o que acontecia? Ninguém tinha mais, você podia matar, não sei o que, você vê filminho aí de faroeste, aí foi apertando. Não, não pode ser assim. Tem que ter regramento social. E esse regramento social é lei. Cada uma novidade que aparece, o Congresso Nacional se reúne para votar uma lei, um enquadramento daquela situação num enquadramento legal, para ter regras, para não virar uma baila sabe, sem rumo, coisa assim, cada um faz o que quer e está tudo bem. Quem tiver a arma mais eficiente vai vencer. Então não é assim. Então nós temos, primeiro, Suzane von Richthofen. O que ela fez? Suzane, teoricamente, agora eu vou falar que ela participou, porque tem sentença, transitada de julgado, né? Então ela participou, direta ou indiretamente, de um crime de duplo homicídio contra os pais, porque ela gostaria de ficar com um namorado, ela tinha 19 anos, levem isso em consideração. Quem já não teve 19 anos, né? Quem já não fez bobagem com 19 anos, mas não nesse nível. Calma, cada um tem seu nível de bobagem. E aí, o que acontece? Acham que ela foi muito fria porque ela comparece ao velório dos pais, chorando, de mini blusa. Mas, gente, não é questão de ser advogado ou de ser do Ministério Público. Não, é meu raciocínio para vocês fazerem o de vocês. A cabeça tem que sair de vocês. Veja bem, aquilo é roupa que ela usava dia a dia. Ela não ia ter um vestido preto longo até o pé, fechado igual uma burca. Não, é porque ela é insensível. Não, eu tenho certeza que naquele momento que ela está à beira do túmulo chorando, o arrependimento já bateu de uma forma terrível.
Para vocês terem uma ideia, uma vez eu ouvi de um cliente meu assim, doutor, um milésimo do segundo entre eu apertar o gatilho e tentar correr atrás da bala, para mim aconteceu. Só que não dava para correr atrás da bala e aquele corpo caiu. Tem gente que não, tem gente que na hora da fúria dispara 50, sei lá, cada um tem. Mas não dá para julgar por esses detalhes. Dá para você reparar. Que nem, depois teve uma festa de aniversário. Existem as duas versões, né? Que ela preparou e que os amigos prepararam. Isso não acontece, ó. Às vezes um amigo seu muito próximo perde um ente querido, e aí o que você faz? Ô, vamos sair? Ô, peraí, o cara, não, obrigado, tô sem vontade. Vamos aí, meu, vamos sair, vamos se distrair um pouco. É a vida, vamos lá. Por quê? Para tentar. E os amigos não sabiam que teriam uma participação. Então, também não acho muito estranho isso. Depois, posteriormente, veio uma entrevista, se eu não me engano, não sei se é ou não, do Cabrini, brilhante jornalista, em que ela se fez muito de menininha e tal, mas, gente, o instinto de defesa, ele é do ser humano. Ele é do ser humano. Você você chega numa rebelião num presídio. O choque entra. O que acontece? Todo mundo começa a correr, se esconder, porque ninguém quer morrer. Mas você fala, peraí, mas o cara vivendo nessa laia aqui, sem condições, preso, sujo, fedido, e o cara não quer morrer? Não! Porque o bem maior é a vida, todo mundo luta pela vida. Então, há de se compreender que a pessoa tem que se defender. Em contrapartida, senão vai ficar muito longo e não vai durar uma só. Os cravinhos, os irmãos. Muito bem. Um, que é o Daniel, seria por amor, e o Christian por amor ao irmão. O Daniel por amor a Suzane e o Christian por amor ao irmão. Muito bem. O Christian fez de tudo para não cometer esse delito. E ele só cometeu, isso fica claro, porque eles mesmos relatam, né, os dois, que ele não queria participar. Dizem que no relato, porque o que está no processo, o que foi feito na reconstituição, isso só quem estava lá, não adianta adivinhar, nós temos uma flora da coisa. Mas nós não estamos dentro da floricultura. Você entendeu? Então é o seguinte, por amor, fazer isso, matar, acabar tendo uma pessoa vitimada com a cabeça estourada, é terrível, é terrível. Mas tem uma coisa também que eu levo em conta. Quando você, digamos, entra um bandido na sua casa, se você conseguir dar um tiro nele, não é incomum que você descarregue a arma. Por quê? Por temor que ele consiga levantar e te pegar. Principalmente se o cara esboçar isso. Eu já ouvi de cliente meu. Gente de bem, ourives. Entraram na casa dele para assaltar. Ele estava na ponta da escada, ele olhou o cara. O cara mirou para ele a arma, ele deu 2 tiros no cara, o cara caiu, ele descarregou a arma. Aí durante a instrução, mas para que 6? Não foi excesso na legítima defesa? Ele falou, é um nervosismo. Eu falei, se esse cara levantar, eu tenho mulher e criança aqui dentro. É difícil, é difícil. É a vivência que vai te trazendo racionalidade acima da emoção, porque a emoção é fácil, né? Você vai para um júri, é uma amálgama de emoções. Enquanto o promotor está falando, você quer condenar. Aí vem o advogado, você já começa a achar que ele não é tão ruim assim. Isso é uma coisa, depende da expertise teatral, porque o júri é muito isso, e do conhecimento técnico de lei e processo. Né? Então, os cravinhos, me chamou a atenção
na série o seguinte, o Daniel tentou se matar. Eu acho o ápice do arrependimento quando o cara tá lá dentro e quer se matar. Porque entra o choque e os caras não querem morrer. Pô, é mais fácil, dá um tiro aqui, acaba com o meu sofrimento. Eu vou ficar aqui 50 anos. Pô. O cara tentar se matar deve ser aquelas noites de arrependimento que o cara, meu Deus. Então, esse é o primeiro caso. Uma pincelada. Pode ser que nós, a semana que vem, voltemos para complementar. Maurílio, vamos lá. Você acompanhou alguma coisa em termos da... Vamos, segundo caso que nós vamos comentar. Elise Matsunaga? Acompanhei. Então vamos lá. O que você acha? O que você fala? Você viu a série? Vi então, a série. Bom, em relação a Elise Matsunaga. Pelo que a gente vê da série, pelo que a gente acompanhou do caso, né? Realmente foi na briga ali deles ali, acabou dando ruim e ela passou do limite ali na hora que ela não quis, se viu no momento de se livrar de um corpo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas você acha que ela tinha a intenção de matar o marido? Então, é o que o doutor falou. Realmente, a gente só vai saber no processo, né? Mas pela balística, pela direção, tal, as direções dos disparos foram em direção à cabeça do... E dizem que ela acabou fazendo esse disparo quando ele entrou com a pizza, que não tem nada que eles sentaram para comer, e nada disso, por causa do ângulo, né? Perfurou maxilar. Entrou pelo crânio e perfurou maxilar. Teria que estar abaixo. Na série, você vê que ele vem andando e aí ele vai meio que tropeça, abaixa e ela... existe a discussão, né? Eles Então fazem essa mais discussão ou é menos... o que eu falo. 3 verdades. Vítima quando pode, e quando não pode é a perícia. Réu e a verdade do local. Só eles sabem. Isso essa aí ninguém nunca vai saber. Sabe, o dia exato da sua concepção, em que seu papai e sua mamãe resolveram namorar, cara, só eles sabem a semana. Não adianta falar, mas a minha... Eu lembra bem que você comprou a calcinha azul e eu tava de cueca amarela, nada, vai saber, é um período, né? Então a verdade mesmo é difícil de você saber. Mas o cara confessou e deu detalhes. Mesmo assim. A confissão, se não tiver amparada por outras provas, não pode condenar por si só. Por quê? Porque às vezes eu estou querendo defender o Maurílio. Ele fez uma bobagem, eu falo, não, deixa eu assumir que você é novo, deixa eu assumir. E aí, ou por dinheiro, ou porque eu estou preso e morre alguém dentro da cadeia, eu falo, deixa eu assumir. Ou porque era meu dia na cela de ficar com o celular, tem um dia, cada um fica com, sei lá, dizem que é assim. E aí é o seguinte, era meu dia de assumir, então é complicado. Por isso que o conjunto probatório é muito forte. O réu chegar e falar, fui eu, é simples. É simples, fui eu, sabe? Fui eu. Mas me conta, não, eu não quero contar detalhes, isso me faz mal, mas fui eu. Quem matou fui eu. Difícil, hein? Sabe? Difícil. Bom, mas eu acho que, no meu ponto de vista, a Elise, vamos dizer que ele a ofendia constantemente com termos que, para ela, soavam ofensivo. Por quê? Porque ela saiu, teoricamente, teria saído de uma vida de acompanhante, que não é crime, não é demérito. Hoje nós temos aí propagandas da Fatal Model, que faz o anúncio de pessoas até com mais segurança, para você não cair em golpe de chegar lá e ter lá 2 caras com um revólver te esperando. E você viu a moça tão bonita aqui, que ia te acompanhar a um baile de formatura, que você tomou o pé da namorada, tá solteiro, fala, não vou pagar esse mico. Não vou pagar esse bico. O que eu vou fazer? Ela vai estar lá com o cara, eu vou contratar uma deusa para ir comigo.
E aí, amor, você fala que nós tá junto há 200 anos. Mas daí ela não vai falar que traiu, mas isso que eu quero. Entendeu? Então é assim. E aí era ofensivo, segundo ela, ele falava de uma forma ofensiva e ela não gostava, porque afinal de contas, também você não é para você tirar, que nem eu casei, vamos dizer assim, ó, que eu tenha casada com uma ex-homicida. Tá? Qualquer briga eu falo, porque você não vale nada, você é uma bandida, você é uma homicida. Gente, eu casei pra isso? Ué, mas eu não sabia? Sabia. Agora eu tenho que puxar esse assunto pra ofender a pessoa toda hora? É complicado. É complicado. E aí a Elise chega em algum momento, sabendo que ele tinha companhias de acompanhantes e até aspas, namoradas, e ela foi se irritando, porque afinal de contas ela tinha sido escolhida para ser a mãe do filho dele, que é uma menina, né? Foi mãe, era uma boa mãe, e de repente sempre aquelas ofensas, ela põe um detetive e descobre. E olha o detalhezinho, poxa, você vai com ela no restaurante que eu te apresentei, que nós íamos sempre, que nós conhecemos os gerentes, para ela era vexatório. Olha como é. Mas a mina era... Termina. Mas a mina era acompanhante e agora ela não quer. Não, mas pera um pouquinho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, sabe o que é, doutor? É que o senhor, pelo que a gente está vendo, é o seguinte, o senhor é muito advogado, então o senhor passa pano para todo mundo. Não, eu tenho uma cabeça, o Maurílio, 20 anos mais novo, tem outra, é uma geração 20 anos. O nosso diretor Kaique, 20 anos mais novo, da minha geração, 35 anos mais novo, tem outra concepção. E assim, é a vida. Quanto mais você vai ficando maduro, menos julgamento você faz das pessoas. Tá? Eu não compatuo. Eu acho que qual é o correto do correto? Meu marido, seguinte, eu não aguento mais comer farofa, nem pipoca, nem eu vou embora. Vou pegar minha filha, não. Mas ela falou, e ele falou, não, aqui você não sai com a minha filha. Tá, procura justiça. Tudo direitinho, esse é o mundo ideal. Procura justiça, deixa um juiz de direito acompanhando o caso e com opiniões do Ministério Público, englobando a situação, definirem por uma sentença de mérito, com direito a recurso, com direito a revisão. Mas faça, esse é o mundo ideal, mas nem sempre as coisas funcionam assim. Agora, me diga uma coisa. Tá, ela matou. Ela matou sozinha ou tinha alguém com ela? Foi na hora do disparo, estava sozinha. Eu também acho que na hora do disparo ela estaria só. 3 verdades. A minha é o que eu acho. E aí ela ficou à noite, esperou a babá chegar, a babá chegou, levou a menina pro quarto. Olha, não me incomode que eu vou trabalhar, eu tô com dor de cabeça, eu preciso repousar, eu tô nervosa, não sei o que se falou. E aí, resultado, ela começou a esquartejar o corpo. Sozinho ou acompanhado? Tenho minhas dúvidas. Eu perguntei para vários médicos. Por quê? Tem 2 grandes peritos que discutiram a perita do caso, o perito auxiliar, são todos competentíssimos, e se fala assim, tinham retalhos que eram cirurgicamente cortados. E tinham retalhos, nós estamos falando do corpo do ser humano que foi atacado, né? Que tinham retalhos, o corte mal feito, tal. Então, teve um perito que eu ouvi falar impossível a pessoa fazer aquilo sozinha.
Tá. Um ser humano igual ao falecido, ele não é maior do que um boi. E um açougueiro destrincha um boi inteiro. Um açougueiro destrincha um boi inteiro. Uns 40 minutos? Não. Pode ser um boi, um traseiro é isso aí, 1 hora. Mas um boi inteiro que ele leve 2 horas. Então, se destrincha um boi, se destrincha um ser humano. Muito bem. O perito fala, impossível sozinho. Conversei com um açougueiro, ele falou, nossa, facinho. Eu falei, uma faca só? Uma só. De vez em quando a gente afia e toca o barco. Tá, e me diga uma coisa, e um que é muito cirúrgico, a faca vai ficando cega, né? Mas tem que parar para afiar. Eu não acredito que ela parava toda hora para afiar a faca. No boi a gente afia, tá na mão aqui. Cortou o negócio, já tira o sebo, que fica no fio da faca e tal. Então, tudo é justificável. O que aconteceu de verdade? Só ela para falar. E ela fala o que quiser. Ela fez um documentário, deu uma entrevista, né? Até preservando o direito de ser, no futuro, de ser reconhecida aí pela filha como mãe, porque pelo que dizem aí, é pelo que dizem. Os avós, né? Não deixam que a menina tenha muito contato com esse caso e tal. E isso é ruim, porque você sabe que a coisa mais maldosa que tem é criança. Criança fala mesmo. Nós vamos comentar depois do caso dos Nardoni. Bom, para encurtar, só para voltar num detalhe, eu quero mandar um alô para o Dr. Nassif. Dr. Nassif foi meu professor e depois lecionamos juntos. E ele fez o plenário da Suzane, né? E ele vinha com aquela, olha, agora na minha tréplica eu vou fazer vou trazer um caso bombástico, vocês vão ver, um caso bombástico. E todo mundo curioso, o que aconteceu? O Ministério Público não foi a réplica, né? E aí não teve a tréplica, quando não tem réplica, não tem tréplica. E aí todo mundo ficou com aquilo na... Pô, mas o que será? Não sei se o Ministério Público falou, não vou dar margem a ele me aparecer, porque só tinha um jeito de acabar com o júri. Abre a porta, entra Manfred! E ele entrar. Ou entra Marilda! Ele entrar. Senão, que bomba é essa? E uma vez eu conversando com o Dr. Nassif, eu tenho certeza que ele não ficaria chateado comigo. De eu estar falando, doutor, e qual é aquela bomba, né? Que eu até hoje fiquei curioso. Ele falou para mim, Rodrigues, a bomba era o seguinte, eu ia falar, e se a mãe dela estivesse viva? Ela não perdoaria a filha? E se a mãe não estivesse viva? Se a mãe não estivesse morta? Se ela estivesse viva e entrasse, ela não perdoaria a filha? E isso é um impacto. Você sabe que o resultado foi 4-3, né? Foi bem perto. Por pouco ela foi absolvida. Porque, teoricamente, 19 anos, apaixonada, tal. Mas voltamos a Elise. Bom, aí a Elise faz o corpo virar pedaços de ser humano. Tá. E como é que eu vou tirar esse corpo daqui? Porque perguntaram isso. Mas Elise, por que você picou? Ela falou, como é que eu ia desaparecer com o corpo? Tá bom. Aí ela sai com as malas e vai embora. Ela estava indo para o Paraná. Gente, olha o que é ter, o que é o destino, o que é a sorte, o que é o que tem que acontecer, acontecerá. Ela estava indo para o Paraná e ela foi parada numa blitz com 3 malas cheias de pedaços de corpo do ser humano.
com o documento, com o licenciamento atrasado. O policial pega, fala para ela, senhora, o documento está com o licenciamento atrasado. Mas vê que é uma pessoa de bem. Não tem suspeita, essas malas são suas? São, eu estou indo visitar minha mãe, no Paraná. Olha a frieza da pessoa. Aí sim eu acho que tem que ter frieza. Porque se fosse eu estaria já fazendo xixi nas calças. E nervoso. Aí você precisa ser frio. Muito bem. Aí o policial vira e fala, olha, a senhora não pode transitar com esse carro sem a documentação de licenciamento. Ela falou, mas quem trata disso é meu marido. Toda a história extremamente irreal e incompetente. Crível, é crível. Você pegar para minha mulher dirigindo um dos carros lá de casa e falar, ó, tá atrasado, ela vai falar, moça, o senhor me desculpa, mas eu não trato, quem trata é meu marido. Posso ligar? É normal. Resultado, o policial falou, então a senhora retorne, arrume os documentos e amanhã a senhora viaja, depois que tiver regularizado. Ah, eu vou fazer isso, muito obrigada. Aí ela sai, vai embora, ela fala, não posso ficar rodando com isso. E aí? Aí a frieza, né? A frieza de ir descartando pedaços do corpo. Pessoal, dizem, eu não sei se isso já é, sabe que tem muito folclore na história, né? Vai aparecendo muito folclore. Mas dizem que um dos pedaços que ela jogou tinha uma chácara no local que o cão era tratado com comida vegana. Só. A água que ele tomava era mineral. Porque o dono era assim, sabe? Tratando o cachorro da melhor maneira possível. Porque é um ser vivo e geralmente um grande companheiro. E esse cachorro comeu um pedaço do corpo. Não sei se isso é lenda, não sei se é verdade, né? Bom, a partir daí, o que aconteceu? A partir daí, nós tivemos um desenrolar. Ela volta para o apartamento, começa a mandar mensagens, como se fosse ele, dizendo, ó, tô chateado, pai, eu quero um tempo para mim, assim, assado, inclusive, e mantém isso em sigilo. Mas começam as verdadeiras investigações da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é competentíssima. Tenho familiares, tenho amigos que ocupam cargos de autoridade policial e eles são realmente competentes. O DHPP, eu não vou falar o nome de um primo meu que está lá há muitos anos, porque ele não gosta de se identificar, mas ele sabe quem é. Aquele abraço, fica com Deus, um beijo. E efetivamente é assim, meu pai foi diretor de presídio, eu ia no presídio quando saía da escola, recolhimento provisório de menores, que antigamente era presídio, não tem nada de fundação casa, tá? Era diferente. E eu jogava bola com a rapaziada, quantas vezes fui em presídio visitar clientes, quantas vezes fui em presídio com a faculdade. Na minha época tinha muito isso. Hoje em dia as faculdades de direito aí tem online, né? As coisas, mas na minha época era chatinho. Chatinho por um lado e maravilhoso por outro. Mas resultado. A investigação pega os primeiros grandes detalhes. Quais? Na noite do pseudo, aspas, início de desaparecimento, o falecido, eu estou evitando falar o nome, viu, para não expor, ele está na mídia. A família, eu não quero. O falecido foi pegar uma pizza que eles teriam pedido. E você vê o nervosismo dele. Ele vem chutando as paredes do elevador. Percebe na cena? Põe a cena, estuda o documentário com as cenas reais.
ele vem dando biquinho, sabe? Quando você está... Então, quer dizer, essa discussão já teria começado antes da pizza? Pode ser. Porque ninguém entra no elevador e fica chutando as paredes do elevador. Fica? Não fica. A não ser quando você está com aquela baita dor de barriga, você fala, ai meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, é aqui mesmo. Ai, mais um andar. E quanto mais chega, é pior, né? Vai liberando o negócio. Você fala, aguenta que você vai mais um andar. É terrível, é terrível. Bom, resultado. Ele entra. Tem a tese de que a hora que ele entrou, ele estava atrás da porta e ela já efetuou o disparo. E tem a dele, que é dela, que é a dele não, né? A dela, que eles estavam jantando, aí vai, levantou, papá, ela passou. O que vocês viram, muito bem. Quem sabe da verdade, ela e o local. Só. Porque ele não pode falar mais. Resultado, aí percebem na câmera que ele entra, mas nunca mais ele sai. Então, só pode ter um jeito, ele está lá dentro. Ele falou que viajou, que é padre, mas ele está lá dentro. Não, mas ele pode ter descido por local que não tem câmera. Pelo que falaram, todos os locais ele teria que passar por uma câmera. E não está. A última imagem que se vê dele é saindo do elevador, porque parece que é aqueles apartamentos que o elevador já sai na sala, alguma coisa do jeito. Saindo do elevador, ou dentro do elevador, saindo. Acabou. É a última. E aí? Pulou. Mas caramba, de que? De paraquedas? Mas ninguém viu. Mas ninguém sabe. Aí começa. Até que chega um momento que a coisa está determinada que ela vai ter que cantar o hino nacional porque alguma coisa está errada. E chega um momento em que se descobre tudo. Principalmente porque eles vão achando os pedaços. Celular, por onde passa, onde não passa. Aí a polícia, eu acho lindo o trabalho investigativo. Ele monta um quebra-cabeça maravilhoso, né? Sabe? É um negócio interessante. Com detalhes que às vezes, quando os peritos falam que o local fala, o local fala. Às vezes não claramente, mas ele fala. Ele vai deixando detalhes. Um detalhe fala, oi, olha eu aqui. Pode ser o quê? Pode ser uma gota de sangue, que é imperceptível. Caramba, mas devia ter sangue pra caramba naquele... Não sei. Pode ser um detalhe de câmera. Bom, Elise, condenada, Tremembé. Tremembé também, vou falar uma coisa para vocês. Isso é um palpite, mero palpite. Se fosse hoje, eu acho que ele seria absolvido. No meu ponto de vista. O que você acha? Violência. Com a proteção que tem a mulher hoje, ou que não seja absolvida, ia pegar a pena. Ela pegou 16, ia pegar a pena. Não sei, porque, gente, hoje está muito mudado. Saiu agora a lei do spray, né? Estão sabendo disso. Pode comprar em farmácia spray de pimenta. Só que uma moça morreu porque deu uma sprayzada de pimenta no meliante e tomou um tiro na cabeça por causa de um drone. Quer dizer, até isso você tem que ter cuidado. Isso você pode usar com noiazinho, não com bandido com arma. Vou te dar uma pimentada, hein? Adivinha que eu vou te dar uma bala na cabeça. Bom, resultado. Eu não duvido que hoje ela não teria uma sentença melhor. Não duvido. Mas, bom, ela lá é considerada uma pessoa inteligente, que ela é. Ela tem um caso com a Sandra, que é chamada no presídio de Sandrão. Por quê? Porque é uma pessoa de homossexual feminino, em que é uma pessoa que não leva desaforo para casa. Só isso, ela se defende. Você vê que o presídio é tão gostoso, o hotel, que tem que... Vocês viram lá muita gente pedindo proteção. Eu quero proteção, você me protege, eu pago, não sei o quê. Por quê? Porque se bobear,
você vai ver o buraco da cova de ponta cabeça. E aí ela cumpre a sua pena, agora tá fazendo, cumpriu, foi para o semiaberto, está trabalhando como motorista de aplicativo, e pelo que eu fiquei sabendo, andaram falando que ela era motorista de Uber. E parece que o Uber não gostou desse tipo de situação. Isso aí, ó, é o que eu ouço, não sei, aí já não sei se é verdade. Não gostou desse tipo de situação e parou para falar, pararam que não é para falar, que porque ela trabalha com um aplicativo. Não sabe nem se é Uber, se é 99. Acho que já foi até excluída acho que já foi até excluída das. Então, agora, tá injusto isso. Ela não está em liberdade. Tanto em liberdade, ela não tem que ter um endereço certo e determinado e profissão lícita. Ser motorista de aplicativo não é uma profissão lícita. Então, qual o impedimento? Vão massacrar essa mulher da vida. Ela não... Errei. Eu tenho que trabalhar. Tá, o que eu vou fazer? Ah, vai ser enfermeira, vai no hospital, tá. Se tá difícil no aplicativo, imagina chegar numa grande rede hospitalar. Não, tudo bem. Qual o seu nome? Parou no nome. Preenche a ficha aí. Parou, o cara não vai falar nada. Ele vai olhar e falar, a senhora quer trabalhar em que área? Gente, eu não vou nem continuar porque a brincadeira é trágica. Mas essa pessoa tem que ter condições de subsistir. Ela pagou a pena dela. Ela está pagando. Ela está ressocializando. Ela teve as saidinhas. Ela não conseguiu ter contato com a filha, por determinação ainda, acho que judicial. Mas ela tem que seguir a vida dela. Senão, você não dá oportunidade de falar, Tremembé ressocializou essa pessoa. Vamos fazer o seguinte, no próximo nós continuamos. Um beijo, um queijo, eu sou o Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito e sou o chefe do Maurílio. Até a próxima. Tchau.